Olá, eu sou a Maria José e eu estou voltando aqui. Essa vez nós vamos falar do Êxodo 13 e 14. A consagração dos primogênitos. Deus guia o povo pelo caminho. A perseguição de Israel. Deus abre o mar e os egípcios perecem no mar. Bem, vamos lá. Êxodo 13. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Santificai-me todo primogênito, o que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque esses são meus. E Moisés disse ao povo: Lembrai-vos desse mesmo dia em que saísse do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou dali. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, no mês de Abibe, vós saís. E acontecerá que, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus, dos jebuseus, a qual jurou a teus pais que te daria, terra que mana leite e mel, guardará esse culto nesse mês. 7 dias comerá pão ázimo, e ao sétimo dia haverá festa ao Senhor. 7 dias se comerá pão ázimo, e o levedado não se verá contigo, nem ainda o fermento será visto em todos os teus termos. E naquele mesmo dia farás saber a teu filho, dizendo: Isto é pelo que o Senhor me tem feito quando eu saí do Egito. E te serás por sinal sobre tua mão e por lembrança entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca. Porquanto, com mão forte, o Senhor te tirou do Egito. Portanto, tu guardarás este estatuto a seu tempo, de ano em ano. Também acontecerá que, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, quando te houver dado, separarás para o Senhor tudo o que abrir a madre e todo o primogênito dos animais que tiverdes. Os machos serão do Senhor. Porém, todo o primogênito da jumenta resgatará com um cordeiro, e se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Mas todo primogênito do homem entre teus filhos resgatará. E quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo: O que é isso? Dir-lhe-ás: O Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa da servidão. Porque sucedeu que, endurecendo-se Faraó, para não nos deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem, o primogênito dos animais. Por isso, eu sacrifico ao Senhor todo o primogênito, sendo macho, porém, todo o primogênito de meus filhos eu resgato. E será isso por sinal sobre tua mão e por frontais entre os seus olhos, porque o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito. E aconteceu que, quando o Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que está mais perto, porque disse o Senhor: para que, porventura, o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito? Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho e armados. Os filhos de Israel subiram da terra do Egito. Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia-lhes este solenemente juramentado os filhos de Israel, dizendo: Certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles de dia uma coluna de nuvens para os guiar pelo caminho, e de noite uma coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo à noite.
Gênesis 14, não, Êxodo 14, desculpa. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem em Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente deles assentarei o campo junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: Estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor, e eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo. E disseram: Por que fizeram isso, havendo deixado ir Israel para que não nos sirva? E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito e os capitães sobre eles todos. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão, e os egípcios perseguiram-no todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército. E alcançaram-nos, acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, diante de Baal-Zefon. E aproximando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés: Não havia sepulcro no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que servamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais os tornarão a ver. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clama a mim? Dize aos filhos de Israel que marche, e tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar e seco. Eis que endureceu o coração dos egípcios, e esses entrarão atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus ia diante do exército de Israel. E o anjo do Senhor que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e pôs-se atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era trevas para aqueles, e para esse clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximaram um do outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhes como um muro, à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios o seguiram e entraram atrás dele, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo,
na nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. E tirou-lhe as rodas dos seus carros e dificultosamente os governava. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por ele peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer. E os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas tornando cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os havia seguido no mar, nenhum deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhe como um muro, à sua mão direita e à sua mão esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Obrigado mais uma vez e até a próxima.